Suspense é um gênero que eu gosto muito e eu acho que vocês também, porque vocês me pediram muito pra fazer uma lista. O pessoal gosta de ficar perturbado da cabeça. Então eu preparei uma lista com 5 dicas de filmes de suspense que com certeza você vai gostar muito e que vão te surpreender. Eu sou o Caio de Aquino e você está no Sessão Comentada. Se você ainda não conhece o canal, eu tô por aqui toda semana comentando sobre os últimos lançamentos do cinema e também às vezes dando umas dicas, como nesse vídeo. Então se inscreve aí e ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades, beleza? Eu vou tentar dar algumas dicas de filmes aqui que eu gosto muito e que não são tão óbvios. Afinal, se você está assistindo esse vídeo aqui é porque você quer dicas de filmes diferentes para ver. Então, o primeiro filme da lista é o filme O Presente. They used to call him Gordo the Weirdo. I think he's nice, and he's been very generous. What you're talking about is a one-sided friendship. You're essentially being forced into a breakup. There's no easy way to say this. Don't visit us anymore. Eu lembro que eu vi esse filme no cinema sem saber absolutamente nada sobre ele e eu saí assim. Que filme foi esse que eu vi? O filme é dirigido pelo Joel Edgerton, que ele é mais conhecido como ator, ele já fez vários filmes, por exemplo, Star Wars 3, e esse foi o primeiro longa que ele dirigiu, ou pelo menos que ele lançou, né, comercialmente. O filme é dirigido e escrito por ele, e na história a gente acompanha um casal que acabou de se mudar para uma casa nova, e lá no bairro eles reencontram um antigo amigo deles, que é o Gordo, que é, inclusive, interpretado pelo Joel Edgerton, então o cara atua, escreve e dirige o filme. E de início o marido do casal não se lembra muito bem quem é o Gordo, mas conforme o tempo vai passando, ele vai fazendo umas visitas inesperadas na casa, agir de uma forma meio estranha, e alguns segredos mais bizarros começam a vir à tona. Esse é um suspense muito legal, porque conforme a gente vai acompanhando a história, o personagem vai se mostrando ter uns parafusos meio soltos. E nesse mistério da gente não saber exatamente o porquê daquele jeito estranho que ele tá agindo, vai gerando uma angústia na gente, a gente quer acompanhar pra saber o que tá pegando realmente naquela história. Foi um filme que me surpreendeu muito quando eu vi, eu fui assistir não sabendo nada sobre ele e eu saí realmente besta da sala. E tem um vídeo mais completo sobre ele aqui no canal, se vocês quiserem ver, o link tá na descrição. Mas assiste só depois que o vídeo acabar, hein? O segundo filme da lista é uma animação japonesa que é até que bem conhecida no meio cult aí, porque ele inspirou muitos filmes de Hollywood, vocês já vão entender por quê, que é o Perfect Blue. É um filme dirigido pelo Satoshi Kon, que é um diretor de longas de anime, que ele morreu em 2010, infelizmente, de câncer no pâncreas. Mas ele deixou um legado de filmes muito bons de anime, que inclusive eu já vi vários deles. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre o Satoshi Kon e dar algumas dicas de filmes. Então deixa aí nos comentários se vocês querem esse vídeo. E a maioria dos filmes dele, ele fez com o estúdio Madhouse, que é um estúdio bem conhecido de animes, que fez, por exemplo, Death Note, One Punch Man. E muitos dos filmes do Satoshi Kon exploram assuntos psicológicos de uma forma bem criativa. Esse filme aqui é um suspense psicológico, é a história sobre uma garota que faz parte de uma banda pop japonesa, e conforme a fama dela vai crescendo, a carreira dela começa a tomar um rumo diferente da carreira da banda, e nessa mudança ela começa a ser atormentada pela internet por um fã que não aceita o fato dela sair do grupo, e tudo isso começa a gerar nela uma perturbação psicológica. Para quem já viu Cisne Negro ou Requiem para um Sonho, que são ótimos filmes do diretor Darren Aronofsky, vai ver que tem muito de Perfect Blue nesses filmes. Inclusive o Darren, ele chegou a conversar com o Satoshi Kon sobre adaptar Perfect Blue para os cinemas em Hollywood. Ele até comprou os direitos de uma cena no roteiro do Perfect Blue que ele colocou no Requiem para um Sonho, que é a famosa cena da banheira. A gente consegue ver muito do Perfect Blue também no próprio Cisne Negro, que os dois filmes, eles falam muito sobre ser mulher no meio artístico e como que existe toda essa pressão, principalmente do machismo, e como isso afeta o psicológico das mulheres. O Perfect Blue mostra isso de uma forma muito inteligente pelo roteiro. Ele tem uma estrutura para contar a história que não é muito convencional, então a gente fica meio confuso às vezes, mas aos poucos a gente vai pegando as pistas ali na história e vai encaixando, tudo vai fazendo sentido propositalmente pra gente entrar e sentir o psicológico daquela personagem. Pra mim, esse filme é perfeito em todos os sentidos. Com certeza, se ele fosse lançado hoje em dia, eu acho que ele daria muito o que falar, porque ele tem muitos assuntos atuais, não só sobre machismo no meio artístico, mas também em como a tecnologia gera novos problemas hoje em dia. E olha que a gente está falando de um filme que é de 1997. É um filme mega inteligente, bem executado e que te faz ficar pensando muito depois que ele acaba. Então eu recomendo demais Perfect Blue. Terceiro filme da lista não é bem um,
mas sim 2 filmes que é de suspense com terror ali, que também já falei aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo mais completo sobre o primeiro filme, que é Creep 1 e 2. Don't be scared. It'll all be over soon. Creep 1, especificamente, foi dirigido pelo Patrick Brice, e no filme é só ele e o Mark Duplass, que é um ator que faz filmes de comédia no meio independente. Os dois são bem conhecidos no cinema independente lá nos Estados Unidos. E na história do filme, o personagem do Patrick, ele é contratado pelo personagem do Mark para fazer um suposto documentário pós-morte para um filho dele que tá vindo. Só que nisso o Mark começa a agir meio estranho, fazer umas coisas meio bizarras, e nessa o Patrick começa a suspeitar de que o psicológico do cara não bate muito bem. O mais legal desse filme é ver como ele é simples, porque são só 2 caras com uma câmera e um roteiro que fizeram um filme que é super divertido, tem uma história que é curiosa, e o Mark Duplass, por ele vir de filmes de comédia, principalmente filmes de comédia que tem humor ácido, ele adiciona um tom de humor que combina muito com o tom de terror do filme. Tem a continuação desse filme também, que é o Creep 2, que também é excelente. Os 2 filmes, eles são produzidos pela Blumhouse, que é a produtora do Jason Blum, que fez filmes como Invocação do Mal, Supernatural, que vocês conhecem aí. E os 2 filmes estão disponíveis na Netflix, foi lá que eu assisti os 2, e até o dia de hoje, da publicação desse vídeo, pelo menos eles estão lá ainda. O 4º filme é um filme um pouco mais conhecido, ele chegou até a concorrer ao Oscar de melhor roteiro, mas eu sei que muita gente não viu esse filme, que é O Abutre. Repeat the police. I will never ask you to do anything that I wouldn't do myself. O Abutre é um filme com o Jake Gyllenhaal, o nosso eterno Donnie Darko, onde ele faz um cara que tá desesperadamente precisando de um emprego. Ele mora em Los Angeles, e lá em Los Angeles, como é um polo industrial de TV e cinema nos Estados Unidos, ele acha uma forma de ganhar dinheiro, que é sendo o jornalista abutre, que chamam. Os jornalistas abutres são aqueles jornalistas que ficam o dia inteiro na rua esperando acontecer um acidente para eles poderem gravar e mandar isso para as emissoras para vender e ganhar dinheiro com isso. Eles não são geralmente contratados pela emissora, eles não trabalham fixamente fazendo isso, mas eles conseguem ganhar dessa forma, fazendo meio que freelance. E nisso ele começa a entrar meio que numa pira de gravar os acidentes na rua, mas também de começar a tentar causar eles para ele poder gravar e ganhar dinheiro com isso. O roteiro desse filme é realmente incrível, é uma história que é muito angustiante, ao mesmo tempo que você consegue sentir uma certa empatia pelo personagem, e é justamente sobre isso que o filme fala, sobre empatia. Conforme o psicológico do personagem vai mudando, a noção dele de empatia também vai ficando meio estranha, porque ele começa a ver os acidentes de uma forma meio fria. E tudo isso é expressado muito bem pela atuação do Jake Gyllenhaal. É um filme muito tenso, é um excelente suspense, e eu com certeza recomendo O Abutre. Filme de número 5 e último da lista, também é um filme que eu já falei aqui uma vez no canal, tem um vídeo mais completo sobre ele, que o link tá na descrição, mas eu não queria deixar de falar dele nessa oportunidade aqui, porque é um filme que eu sempre vou indicar toda oportunidade que eu tiver, que é o Victoria. I have to do Boxer a favor. It's something bad to do? Victoria é um filme alemão de suspense, mas mais puxado para ação, para o filme policial ali, que é o que chamam de thriller. E o que mais chama a atenção nesse filme é que ele é todo gravado em uma cena só. Ele é um dos únicos filmes da história que foi realmente feito em plano sequência. Só para dar um contexto para vocês, porque geralmente quando os filmes são em plano sequência, como por exemplo Birdman, 1917, os filmes eles são feitos em vários takes muito longos que são emendados depois na edição com cortes que não são perceptíveis. Principalmente antigamente, por exemplo, não tinha como você rodar 2 horas de um filme todo num rolo de filme, porque tinha que ser um rolo de filme gigantesco, elas não tinha máquina para fazer isso. Só que hoje, com o cinema digital, isso é possível, e é o caso do Victoria. Na história a gente acompanha a jovem Victoria, que ela acabou de chegar da Espanha e tá morando em Berlim, e numa noite ela conhece uma galera que tá dando um rolê, e eles chamam ela pra vir junto com eles, e ela vai. Só que nisso, ela se envolve num assalto a um banco que eles têm que fazer para cumprir uma dívida lá de um deles, e nisso ela decide ajudar eles, sendo a motorista desse plano de roubar o banco, só que tudo começa a dar muito errado. Esse é um filme que realmente surpreende, porque ele não é um filme de alto orçamento, ele é um filme que tem uma pegada assim de filme independente, só que surpreende muito pelo fato dele ter sido feito todo em plano sequência e tem muitas cenas
de ação. Ele foi gravado numa madrugada, então eles começaram a gravar ali por volta das 4 da manhã até as 7 da manhã. Pra vocês terem noção, eles só conseguiram gravar o filme na terceira tentativa, porque nas duas primeiras deu errado, eles se perderam no trajeto lá com o carro, eles tiveram que começar a gravar tudo de novo. E o roteiro do filme, por ele ser muito curto, tinha só mais a ação dos personagens e algumas falas que eram importantes. Então, além do filme estar rodando todo em uma sequência só, em um take só, os atores ali, eles estavam improvisando muitas das falas. Então, muitas vezes eles estão falando coisas sobre os personagens deles, que eles estão falando sobre eles mesmo, eles estão improvisando ali. É muito legal ver isso sendo feito no filme, porque ele deixa tudo muito real. Esse filme foi premiadíssimo na Alemanha, inclusive a Alemanha tentou enviar ele para o Oscar para concorrer o melhor filme de língua estrangeira, só que o Oscar não aceitou porque o filme tinha muitas falas em inglês, que é um dos critérios que o Oscar usa para colocar os filmes nessa categoria, né? Os filmes eles têm que ter maior parte das falas em língua estrangeira. Foi um filme que eu fiquei maluco quando eu vi, tipo, meu Deus do céu, todo mundo precisa ver esse filme. E eu recomendo demais. Eu acho que é um filme que pode surpreender muita gente, que muita gente não conhece. Esse filme ele tá disponível aí em plataformas de streaming para alugar principalmente, ou também na loja da Imovision, que é a distribuidora do filme. Você pode comprar esse filme em DVD. Eu vou dar uma dica para vocês, se vocês quiserem saber onde vocês podem assistir esses filmes que eu comentei aqui. Tem um site chamado Just Watch. Eu não tô ganhando nada pra fazer essas dicas que eu tô dando aqui, tá? Eu tô só recomendando porque são coisas que eu uso mesmo pra assistir os filmes. E nesse site, o Just Watch, eu vou deixar o link aí também na descrição, você pode colocar o nome do filme que você quer assistir, ele vai dar o nome dos filmes em português de Portugal, então se você colocar o nome do filme em inglês, talvez seja mais preciso, e ele vai mostrar as plataformas de streaming no Brasil que tem o filme disponível pra você alugar ou assistir em planos de assinatura. Então é uma dica bem bacana aí, vocês sempre me perguntam se vocês podem assistir os filmes, eu pelo menos faço assim. Então é isso, essa foi a lista de filmes de suspense que vocês tanto me pediram. Suspense é um gênero que eu gosto muito, eu tinha mais filmes pra indicar, só que ficaria um vídeo muito longo, então deixa aí nos comentários se vocês querem mais um vídeo de eu dando dicas de filmes de suspense, e também se você acha que faltou algum filme nessa lista, se você tem alguma outra dica pra dar, também deixa aí nos comentários. E se você é novo por aqui pelo canal, não esquece de se inscrever e ativar as notificações para sempre ser avisado sobre os vídeos novos, e também manda esse vídeo para algum amigo seu que você acha que vai gostar dessas dicas de filme de suspense, porque isso ajuda demais o canal a crescer e eu conseguir continuar trazendo mais conteúdo aqui para vocês. E é isso.